Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos iniciando mais um estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, 1 Coríntios. Faça tudo com amor, com ordem e decência. Já estamos na nossa 6ª lição e o tema da lição é alimento, ídolos e liberdade cristã. E o texto áureo: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Está lá em 1 Coríntios capítulo 10, o versículo 23. E a verdade ser praticada diz: a liberdade cristã é enriquecida pelo amor ao próximo e bom testemunho. Essa lição ela vai estar baseada nos capítulos 8 e capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios. E essa lição ela está dividida em 3 unidades. A primeira unidade vai falar coisas sacrificadas a ídolos. Então, vamos ver aí a polêmica, né? Que é esse assunto de alimentos, coisas sacrificadas a ídolos. O que Paulo orienta com relação a isso à igreja? Número 2, liberdade tem limites. O cristão agora ele é livre, mas essa liberdade tem limite. Paulo vai falar a respeito dela. Número 3, direitos versus testemunho. Então, Paulo também vai falar a respeito do direito que cada cristão tem. E o testemunho dele, será que ele fica acima do direito ou fica aquém do direito? Paulo vai falar a respeito disso aí. Eu sou o evangelista Sérgio Cordovil e eu gostaria de agradecer a você, meu irmão, a você, minha irmã, que já contribuiu conosco, se inscreveu no nosso canal. E eu queria convidar você, que ainda não é inscrito no canal, está passando por aqui agora. Eu queria desafiar você, meu irmão, um desafio simples, de se inscrever no nosso canal. Estamos aí com o objetivo de alcançar 500 inscritos. E se você puder nos abençoar o nosso canal, e aí a gente vai estar muito, muito, muito agradecidos e que o Senhor retribua esse pequeno gesto, multiplicando aí com bênçãos na sua vida. Essa é a nossa oração. E eu gostaria de orientar você, meu irmão, minha irmã, a fazer a leitura do capítulo 8, capítulo 10 da carta 1 Coríntios, para que você possa compreender melhor e acompanhar o raciocínio aí, desse comentário da revista. A introdução da revista, ela vai falar a respeito assim: o capítulo 8 é diretamente relacionado ao assunto tratado no capítulo 10, alimentos oferecidos a ídolos. Ao abordar o assunto pela primeira vez no capítulo 8, Paulo orienta a igreja sobre a questão de alimentos sacrificados e também escreve sobre os limites da liberdade cristã. Então, Paulo ele vai falar agora dos alimentos sacrificados a ídolos e também vai falar a respeito da liberdade que cada cristão tem, para consumir esses alimentos. O que Paulo vai falar? E para isso a gente vai fazer a leitura de alguns versículos do capítulo 8. Versículo 1 do capítulo 8 diz assim: no que se refere às coisas sacrificadas a ídolo, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que chamam-se deuses, quer no céu ou quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito de familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como se a ele sacrificadas,
E a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. A primeira unidade vai falar a respeito de coisas sacrificadas a ídolos. Ele fala no número 1 assim, amor versus conhecimento. E a revista diz assim, a igreja em Corinto estava inserida num contexto pagão, assim como Israel estava entre os cananeus. E nós, semelhantemente, estamos cercados por toda sorte de crenças e tipo de fé. Então, olha só, a revista ela começa dando um pano de fundo, mas a gente vai tentar estender esse pano de fundo aqui. Então a igreja de Coríntios ela estava inserida num contexto pagão, assim como o povo de Israel estava inserido às práticas dos cananeus, e a revista vai dizer assim como nós estamos cercados, né, por toda sorte de crença e tipo de fé na nossa atualidade. Então, a igreja de Coríntios, muitos se converteram, mas a grande maioria dessas pessoas, ou quase todas, eram influenciadas pelos templos pagãos, templo de Afrodite, templo de Deus Baco, né? Da divindade Baco. Então, todas as vezes que eles faziam sacrifício, faziam cultos a esses deuses, eles promoviam grandes festas, né? E a revista vai dar continuidade aqui, ó. Diz assim, era comum entre os coríntios servir a carne sacrificada a ídolos em festas e banquetes, convidando amigos e parentes, dentre eles os cristãos, para compartilharem juntos. A carne oferecida em sacrifício a ídolos em templos pagãos era dividida em 3 partes iguais. Olha só. Então, esse sacrifício que era realizado ali no templo, né? Imagina ali que um novilho, um boi estava sendo sacrificado ali. Então, eles faziam uma grande festa, mesmo ali no templo, começavam a assar essas carnes, depois do sacrifício, eles assavam a carne e faziam uma grande festa. E essa carne era distribuída em 3 pedaços, uma parte ficava com o ídolo, a outra parte ficava com quem estava levando para fazer o sacrifício, e uma outra parte ficava com o sacerdote do templo. E a revista continua dizendo assim, a carne ofertada ia muito além do que precisavam, e que serviam no templo. Por isto, comumente era vendida em restaurantes e feiras por um preço bem mais barato, sendo muito procurada por todos, inclusive os cristãos. Então essa carne que era sacrificada ali, você imagina ali que o sacerdote ali do templo fosse fazer um sacrifício, 5 sacrifícios, então ele ia ficar com uma quantidade de carne muito grande. Parte delas eles comiam lá, mas a grande maioria o sacerdote botava para vender no mercado a um preço bem mais barato que o preço praticado, e a carne ele tinha o privilégio de separar, então ele separava o melhor pedaço. Então essa carne do templo era servida no mercado, geralmente a melhor parte era vendida ali a um preço mais em conta, e todos dali da cidade iam lá e compravam. E sabiam que era a carne que havia sido sacrificada no templo. Iam lá, inclusive os próprios cristãos estavam indo lá. Então, essa era a situação. E agora Paulo recebe essa carta, né? Recebe uma carta fazendo esses comentários. E ele agora escreve aos coríntios para esclarecer a respeito desse dilema. Será que pode o cristão ir lá no templo e participar desse sacrifício e comer da carne ali? Outra pergunta que ele faz, será que o cristão pode ir no açougue, ir no mercado, ir lá e comprar essa carne que está sendo vendida ali? O cristão, quando ele é convidado por um vizinho, por um parente, que ali trouxe essa carne do templo e agora está fazendo na sua própria casa, vai fazer um churrasco, vai fazer um assado, e vai convidar agora esse cristão para participar junto com ele ali dessa carne que foi trazida do templo. O cristão pode participar? Então essas perguntas a gente vai estar respondendo, ou a revista e a palavra vai estar respondendo ao longo
do comentário. Mas Paulo, antes de começar a falar a respeito de comida, ele vem falar a respeito de conhecimento e o amor. A revista continua dizendo assim, olha, em vez de falar de comida, Paulo primeiramente compara o saber e o amor. O comportamento cristão é baseado no amor e não somente no conhecimento, não somente no saber. A revista comenta. O saber soberbece, mas o amor ele edifica. Então, a vida do cristão, né, os princípios cristãos, ele é fundamentado no amor e não simplesmente no saber. O saber, ele ensoberbece. Quanto mais a pessoa sabe e querer impor essa sabedoria sem a humildade, esse saber, ele ensoberbece. Não, eu sei, eu sou o dono da razão. Então, a pessoa tem que procurar o saber, tem que procurar o conhecer, mas ela tem que também ser humilde. E sem deixar de lado a questão dos seus princípios, principalmente o cristão. O cristão, o princípio dele é o amor, né? O bem-estar do próximo, o amor ao próximo. Então, para que o saber não venha ensoberbecer a si próprio, né? Então, esse é o cuidado que Paulo está tendo aqui. E a revista ela faz o seguinte comentário também, dizendo assim, olha, o verdadeiro conhecimento de Cristo leva o cristão a considerar de que maneira seu comportamento pessoal afeta outros cristãos, de que maneira o comportamento do cristão, esse comportamento pessoal do cristão, pode afetar outras pessoas. Então o cristão ele tem que tomar esse cuidado. Ele termina assim, ó, o amor a Cristo e a preocupação com os outros devem prevalecer sobre os direitos pessoais. Então, a preocupação, o amor ao próximo, ele deve se sobressair, deve prevalecer ao direito, ao seu próprio direito. Ah, mas eu tenho o direito de falar isso, eu tenho o direito de dizer isso, eu tenho o direito de comer isso ou de beber aquilo. Mas o amor ao próximo, né? O comportamento aí de tratar bem o próximo, ele está acima do teu próprio direito. Segundo o número 2 da primeira unidade, ele vai falar a respeito de Deus versus ídolo. Ele faz referência ao versículo 4. Diz assim, olha, no tocante à comida sacrificada a ídolo, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus, né? E a revista ela diz assim, Paulo compara os ídolos a nada, porque não existem outros deuses, senão um só, que é Deus. Existem outros ídolos e imagens que tentam ocupar o lugar de Deus verdadeiro, mas são meras tentativas de representar algo divino. Então Paulo está dizendo aqui que o ídolo nada são, nada significa, não são nada. São simplesmente objetos, são instrumentos feitos pela mão do homem. Paulo está dizendo aqui. Ele continua, por mais que sejam adorados e chamados de deuses, só há um único Deus. Então não existe outros deuses, Paulo está dizendo. Existe apenas um único Deus. E lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, os próprios judeus já falavam e já ensinavam isso, que existe apenas um único Deus verdadeiro. Não existe outros deuses. E a revista continua, os cristãos de Coríntios, aqueles com mais conhecimento, usavam estes princípios e arrazoavam. Se os ídolos são nada, então comer alimentos oferecidos a ídolos também não representa nada. E isso atropelava a fé dos cristãos com menos conhecimento e recém-chegada à igreja. Então aí agora o embate, né, o impasse, né, os grupos começavam ali se formar. O 3 da primeira unidade diz assim, olha, fortes versus fracos. Ele se baseia lá no versículo 7, que diz assim, olha, entretanto, não há este conhecimento entre todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como se a ele sacrificadas, e a consciência deste, por ser fraca, vem a contaminar-se. Então, a palavra está dizendo aqui que o conhecimento não era de todos, né? Porque alguns ainda estavam familiarizados
com ali as práticas de adoração a ídolos. Mas Paulo estava dizendo aqui que os ídolos não são nada, né? Então existia um grupo que tinha essa consciência de que ídolos não era nada e as comidas sacrificadas aos ídolos era sacrificada a nada. E existiam outros que ainda não tinham esse tal conhecimento e que se colocavam numa outra posição. E a revista diz assim, olha, havia 2 grupos diferentes dentro da igreja. Os mais fortes, que se orgulhavam do seu conhecimento, afirmavam ter o direito de comer qualquer coisa, quer o cristão participasse de refeições culturais pagãs em templos ou servisse carne no templo em casa. Essas ações não exerciam impacto algum sobre a sua fé cristã. Então existia esse grupo de pessoas que participavam ali das atividades no templo, né? E comiam dessas carnes sacrificadas ali no templo. Esse mesmo grupo também pegavam parte dessa carne, levavam para suas casas e ali faziam um churrasco, promoviam os almoços e convidavam ali os vizinhos e eles participavam também em casa, né? E a revista comenta aqui que isso não feria a consciência deles em nada. Então agora os grupos estão formados, né? O grupo do forte, aqueles que acreditavam que os deuses não eram nada e as comidas sacrificadas a eles, a esses deuses, estavam sendo sacrificadas a nada, que eles podiam comer e não doíam na consciência deles. Agora existia também um grupo que o Paulo chamava de os fracos, que não tinha esse mesmo conhecimento, não tinha essa mesma consciência. A consciência deles ainda pesava e, além de tudo, eles ficavam apontando aqueles que comiam. Então, os fracos apontavam para os fortes, dizendo, né, que eles estavam comendo comida sacrificada a ídolos, e os fortes acabavam também apontando aos fracos, né, que eles tinham um entendimento muito aquém do entendimento deles. Mas o que Paulo diz a respeito? Pode ou não pode? Deve ou não deve? Então, vamos fazer a leitura aqui no alguns versículos. Vamos ver aqui, versículo 25. Paulo, o que Paulo fala a respeito? Vai dizer assim, olha, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência. Então Paulo está dizendo assim, olha, o que vende no mercado, vai lá, compra e come de tudo. Não precisa estar perguntando, olha, essa carne é de lá do templo, essa carne... Não, você vai lá, Paulo está dizendo, versículo 25, comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e sua plenitude. Tudo pertence ao Senhor, tudo foi criação do Senhor, né? Tudo pertence a Ele. Tudo pertence ao Senhor e a sua plenitude, toda a plenitude pertence ao Senhor. Então um animal ou qualquer um outro objeto, tudo pertence ao Senhor. Versículo 26 está falando. E continua assim, olha, se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Então aqui, ó, o versículo 27 está dizendo aqui que se alguém que não crê, né, um incrédulo, não participa da mesma fé, convidou um cristão para ir almoçar, para ir fazer parte ali daquela carne que ele pegou no templo e levou para casa. E o cristão agora foi convidado. Está dizendo aqui, olha, se dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, come de tudo que for posto diante de vós. Então Paulo está dizendo assim, olha, se tu for convidado para o almoço, um churrasco lá de uma carne que foi sacrificada aí, vai lá e come de tudo que foi colocado diante de você, mas não faça pergunta, não pergunte, diz assim, olha, sem nada perguntar por motivo de consciência. Aí só que ele faz uma advertência no versículo 28, diz assim, olha, porém, se alguém de vós disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então olha só, Paulo está dizendo assim, olha, se tudo que for colocado diante de vós, vai lá e come. Mas se tiver alguém nesse almoço, nessa festa, nesse festejo,
e alguém dissesse, olha, tu é cristão e essa comida é sacrificada a ídolo, então você não coma. Não coma. Não, Paulo está dizendo aqui, não coma por causa dessa pessoa que está te advertindo e por causa da consciência. E Paulo diz assim, não por causa da tua consciência, mas por causa da consciência dele, que diz assim, olha, consciência digo não a tua propriamente, mas a do outro, pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia, né? Então, Paulo está dizendo assim, olha, deixa de comer porque é pela consciência ou porque essa pessoa está te advertindo. Por esse motivo, porque essa pessoa está te advertindo. Olha, se der comida sacrificada ainda. Então você para de comer para não escandalizar essa pessoa que está te advertindo. E para não ferir a consciência, não a sua, mas a dela, Paulo está falando. E Paulo ainda fala no versículo 30, dizendo assim, ó, se eu participo com ações de graças, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que eu dou graças. Então, quer dizer, está dizendo assim, olha, se eu estou ali almoçando, se eu estou participando, ainda participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado. Então, se ele está lá comendo, ainda dá graças ao Senhor, porque tudo é dele, a sua plenitude, dá graças ao Senhor. E por que ele há de ser vituperado? Por que ele há de ser repreendido? Então, em resumo, o que Paulo está falando a respeito da comida sacrificada a ídolos? Ele está dizendo assim, olha, de tudo pode comer, tudo que vende no mercado, se alguém te convidar para algum aniversário, não pergunte nada, coma de tudo, porque a palavra diz que tudo pertence ao Senhor e à sua plenitude. Então coma de tudo, e tudo que tu for comer, coma com ações de graça, porque você não vai ser vituperado, não tem por que estar te corrigindo ou chamando atenção a respeito, porque tudo tu faz para a glória do Senhor, né? E os deuses nada são, mas esse não é um entendimento de todos. Então, se alguém lhe chamar atenção quando estiver comendo, seja o acarajé da Bahia, seja a maniçoba do Pará, ou seja as delícias que aparecem no supermercado na época das festas juninas, Paulo está dizendo assim, olha, não coma para não ferir a consciência, não a sua, mas a de quem está lhe chamando a atenção, né? Então, mas tudo que apareça no mercado, você vai lá e coma, e se a sua consciência não ferir a sua consciência, né? Fique tranquilo. Agora, não é a comida que vai te recomendar a Deus, não é o que você come que vai recomendar a Deus, ou o que você deixa de comer que vai te recomendar a Deus. Aí Paulo fala a respeito do povo que estava ali no deserto, que comeu só as coisas que Deus estava colocando à disposição, o maná, a água que vinha da rocha, comia só mesmo as coisas santas e celestiais, ficaram pelo deserto, né? Então não foi que eles comeram as coisas santas e celestiais e recomendaram eles a Deus. Então ficaram todos eles pelo deserto. Então aquele que está de pé, cuide-se para não cair, para que não caia, né? Então, a posição de Paulo é essa. A minha posição, ela pouco importa, a minha opinião, ela pouco importa. Mas a posição de Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, ela é essa, né? Agora, com relação ao cálice do demônio, se você vai participar, quando é que você vai participar do cálice do demônio? É quando você está participando do festividades diretas. Essa festividade é essa ação que é feita dentro de um terreiro, dentro de uma unidade, onde se está executando tudo aquilo ali. Ele faz a comparação com relação à ceia do Senhor, que quando o pão e o vinho estão ali, é simplesmente um pão e vinho, mas ele passa a ser o corpo e passa a ser o sangue. E ali quem está participando, participa do sangue e do corpo. Mas quando termina a ceia do Senhor, aquele pão ali, como já conversei com alguns obreiros que ali manipulam e fazem a preparação, no final levam para casa e vão tomar com café com leite, como normalmente se faz com pão, né? Então, mas naquele momento ali é uma representação, é uma simbologia, algo ali que todo mundo está envolvido e está pactuando com aquilo ali, né? Então, Paulo adverte com relação àqueles
o povo de Corinto que ia até o templo e participava. Não, isso você não pode fazer. Participar diretamente não pode fazer, né? Mas, fora isso, o apóstolo Paulo vai recomendar de que você pode comer, você pode comprar, né? Desde que não vá ferir e nem vai escandalizar ninguém. A segunda unidade vai falar a respeito da liberdade tem limites, né? Ele faz referência ao versículo 9 do capítulo 8, diz assim, olha, vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, ser tropeço para os fracos. Ele fala a questão do amor ao próximo, ele volta novamente, Paulo, a tratar, né, com esse grupo dos fortes que estavam assim, um tanto soberbo com o conhecimento, né, e achando porque conhecia e se sentia acima, ou os fracos que de alguma forma ali ficavam com a sua consciência ali martelando, né, dos atos que o outro grupo fazia. E Paulo ele fala a respeito aqui, olha, seu verdadeiro objetivo é ajudar todos a reconhecer que o conhecimento obtido de Cristo precisa ser exercido em amor pelo próximo, né? Então esse conhecimento adquirido em Cristo, ele tem que ser praticado em amor ao próximo. Então Paulo ele está tratando aqui a respeito de que esse direito ou essa consciência ou esse conhecimento, ele não pode sobrepor ao amor ao próximo, o tratamento ao próximo, ao cuidado com o próximo. Número 3 da segunda unidade, Paulo ainda continua tratando com os fortes a respeito, diz assim, olha, em pé que não caia. Ele faz menção aqui ao versículo 12, diz assim, olha, aquele pois que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo ele está justamente falando dessa soberba, do saber, né? E de se achar assim, que pelo fato de saber, está acima. Ele usa um exemplo do povo lá, da nação no deserto. Paulo diz assim, olha, Paulo apresenta os exemplos da história de Israel. Ele narra os grandes feitos e privilégios concedidos pelo Senhor ao seu povo, bem como o trágico fim que tiveram, seus corpos espalhados pelo deserto. Então Paulo está fazendo referência aqui à nação que foi liberta ali, né, por Moisés, e que mesmo eles com o privilégio que tiveram de estar ali vendo, né, sendo alvo, objeto das ações e o operar de Deus, mesmo assim eles sucumbiram no deserto. Toda aquela geração ali, né, que não cooperou, sucumbiu no deserto. E olha que eles só comiam coisas que Deus estava dando a eles, né? O maná que vinha do céu e tomava a água que saía da rocha. E essa própria rocha ali acompanhava eles, que era Jesus Cristo, né? Então não foi o que eles comeram que levaram eles para o êxito, né? O êxito da situação, ou o que eles deixaram de comer que levaram eles para a situação que estavam, né? Então Paulo está advertindo, olha, você que está em pé, cuide-se para que não caia, tá? Então ele faz essa referência ao povo no deserto. E ele continua ali, finalizando o número 3 da segunda unidade, ele diz assim, olha, parece contradizer o que ele disse no capítulo 8, mas no capítulo 10 ele apresenta um outro lado da mesma moeda e esclarece os limites da liberdade cristã. Agora Paulo vai estabelecer os limites, né? Tem limite, tudo pode, mas nem tudo convém, né? Então ele vai justamente falar nisso. Ele diz assim também, olha, não seja pedra de tropeço e cuidado para não tropeçar. Além de você ter que ter cuidado para não ser essa pedra de tropeço para o mais fraco, você também tem que ter cuidado para não tropeçar. Então Paulo vai agora mostrar o outro lado da moeda, né? Como aqui o comentarista da revista fala. Ele faz a menção aqui ao versículo 21 do capítulo 10, que diz assim, ó, cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes
participante da mesa do Senhor e na mesa do demônio. O que Paulo está querendo dizer com essa expressão, né? Que não pode ser participante do cálice de Deus e do cálice do demônio. O comentarista da revista diz assim, olha, Paulo se preocupa com a mistura entre a adoração a Deus e a adoração idólatra na cultura pagã. Os fortes se julgavam capazes de lidar com a participação direta em eventos seculares, sem serem levados à idolatria. Os eventos sociais, religiosos, profissionais, culturais, que podem ser considerados inofensivos, muitas vezes têm potencial de levar à transigência do ensino cristão. E olha, ele conclui aqui dizendo assim, ó, por detrás dos ambientes e alimentos sacrificados por toda a cidade de Corinto, demônios estavam em atuação, né? A revista comenta e diz mais assim, ó, assim como quando nos aproximamos da ceia para participarmos apenas de um pedaço de pão e um pedaço de vinho, mas participamos da comunhão do corpo de Cristo. Então Paulo está fazendo agora uma séria advertência aos fortes que se achavam capazes de participar das celebrações ali no templo, né? Eles iam aos templos e participavam das celebrações. E agora Paulo está dizendo assim, olha, isso aí já não pode, porque você vai estar participando do cálice, você participa lá no templo, lá na igreja, na congregação, do cálice do Senhor, e também agora vai participar dos eventos, das celebrações no templo, vai estar participando do cálice de demônios, e isso não pode. Então Paulo está advertindo quanto essa liberdade de agora fazer, de participar desses eventos diretamente no templo. Esses eventos que ele diz aqui, olha, se julgavam capazes de lidar com participação direta em eventos seculares, sem se achar que está promovendo a idolatria. Então Paulo agora ele é severo quanto a isso, diz assim, olha, assim como se aproximamos da ceia, ele faz uma referência à ceia, né? Que na ceia do Senhor, a gente está ali fazendo a simbologia do pão, a simbologia com o vinho, né? O corpo e o sangue de Cristo. Ali a gente está participando do corpo, participando, né, do sangue, né? Então é um ato ali que a gente está fazendo, então todos estão participando. E o número 2 da terceira unidade vai falar a respeito do se é lícito, mas não edifica. Ele faz referência ali ao versículo 23, que diz assim, ó, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, a revista ela faz o seguinte comentário. Declarar que algo é lícito não se torna moralmente correto. Então, a questão ali que os fortes estavam fazendo ali na cidade de Corinto, estavam exercendo o seu direito de poder fazer, de poder comer, de poder beber, mas isso aí poderia até ser lícito, mas edifica, né? Então está de alguma forma escandalizando alguém. E Paulo continua aqui, olha, a revista continua comentando, diz assim, olha, a balança na qual se deve pesar a questão é a edificação da comunidade. A ação contribui para o fortalecimento ou a edificação da igreja de Cristo ou serve de obstáculo? Então, o termômetro ali que vai ser observado, ou a balança que vai ser ali medida, é a questão se está fazendo bem para a comunidade, se está edificando a sociedade, se está edificando ali o corpo de Cristo, a igreja como um todo, né? Porque a questão de você fazer exercer um direito, de fazer exercer agora o individualismo em detrimento da coletividade, em detrimento do corpo de Cristo, Paulo ele diz que isso daí não pode ocorrer, né? Então tem que ser observado a questão
do bem-estar do próximo, do bem-estar da igreja, do bem-estar do corpo de Cristo, né? Para que não venha fazer algo que até seja lícito, mas não convém fazer. E o número 3 da terceira unidade, encerrando, ele vai falar a respeito do tópico fé e vida prática. E faz referência ao versículo 31, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outras coisas qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E a revista vai comentando, ele faz aqui 2 perguntas para servir de termômetro aqui para essa liberdade do cristão. Diz assim, olha, uma maneira simples de avaliar a liberdade cristã é, primeiro, Deus está sendo glorificado com o meu testemunho? Será que aquilo que eu faço, realizo, promovo, Deus está sendo glorificado com tudo isso? Segundo, os outros estão sendo edificados e se tornando pessoas melhores com o meu testemunho? Quer dizer, além de Deus estar sendo glorificado com o meu testemunho, as pessoas que me cercam, as pessoas que estão ali ao meu redor, estão sendo edificadas com esse testemunho? Então, aquilo que você faz, que você tem liberdade para fazer, que você tem um direito, que você acha que é lícito, mas não convém se você não está glorificando a Deus, não convém se você não está edificando as pessoas que te cercam. Paulo ele faz isso. E diz assim no finalzinho, ó, o ensino cristão não deve estar separado do viver cristão. Então, muito mais que saber, muito mais que entender e compreender, é praticar, é viver. Porque cristão é ser prático, né? E a nossa aplicação pessoal diz assim: Paulo nos desafia a sermos seus imitadores, assim como ele é de Cristo, tanto no amor ao próximo como no bom testemunho, né? Então, que Deus possa nos abençoar poderosamente, meu irmão. Muito obrigado pela atenção, pelo privilégio de termos aqui juntos, né, aprendido um pouco mais da palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe poderosamente.